Mateus 25, a partir do verso 1, fala sobre as 10 virgens. Nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler até o verso 13. O reino de Deus, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Não eram 5 somente, eram 10 virgens. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, levaram óleo a mais. Elas tinham mais óleo do que as outras, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, já tinha um horário marcado, viu? À meia-noite, ouviu um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Estejamos sempre preparados, viu? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Feche seus olhos, ore por mim. Espírito Santo, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por essa palavra, Pai. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja, Senhor. Que eu seja apenas um mensageiro da tua mensagem, Pai. Que o que saia de mim seja do teu Espírito, que o que saia de mim venha do Senhor, Pai. O Senhor tem total liberdade nessa igreja, com as pessoas que aqui estão. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. O mundo fala, o mundo deixa claro. Não sei se você talvez já comentou, você talvez já falou, você já ouviu alguém dizer: falam que Jesus está vindo, fala que Jesus virá. Minha avó tem 97 anos, uma mulher de Deus, de oração, já nos advertia quando éramos crianças. Eu vou fazer 50 anos, eu já ouço falar. A minha mãe pregava para mim sobre que Jesus voltaria. Meus avós, tanto pelo lado do meu pai e da minha mãe, são cristãos, são evangélicos, e já nos era advertido sobre a volta de Jesus. E o tempo está passando, os anos estão passando, e até agora nada. Até agora Jesus não voltou. Será uma fábula? Será uma história? Será uma espiritualidade para poder prender os crentes dentro de uma história que talvez nunca aconteça? Mas a própria palavra de Deus, ela já nos fala sobre isso. 2 Pedro 3, verso 4, fala assim: eles dirão: o que aconteceu com a promessa sobre a volta de Cristo? Desde que os nossos antepassados morreram, todas as coisas continuam do mesmo jeito que eram desde o princípio da criação. A Bíblia ela já fala sobre isso. E nós ouvimos, sim, poxa, mas Jesus está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Os fins dos tempos estão se findando, a volta dele está próxima, mas até agora nada. Sabe, muitas vezes estamos esperando algo material, algo concreto, algo físico. Irmão, e deixa eu te falar uma coisa, não te engana, tá? Se você começar a ler a Bíblia, começar a olhar as passagens de Apocalipse, as passagens direcionais de Isaías, o último profeta messiânico, o que a Bíblia tem falado, tudo que está acontecendo nesse tempo se refere ao fim dos dias. Que é uma passagem simples, só para você entender. A Bíblia diz que nos últimos dias a natureza perderia sua força. Aonde está? Primavera, verão, outono e inverno. Estou errado ou não?
Antigamente você tinha essa distinção de períodos: outono, primavera. Mas hoje não conseguimos mais distinguir de verdade essa diferença. A natureza está perdendo a sua força. Se você sabe ou não, mas eu acho que você devia se informar também. A ONU tem 17 tópicos que eles querem aplicar, ordem mundiais, que eles querem aplicar até o final de 2030. Você deveria dar um Google e pesquisar. Você vai ver que tudo que é direcionado à nova era, aquilo que a Bíblia fala em Apocalipse, está ali. Um único exército mundial, uma única unidade financeira mundial, uma única igreja mundial. Cristãos, muçulmanos e católicos se unirão. Um único líder mundial que vai administrar tudo isso, indicado pelo Papa. E eu não sei se você viu agora, nos últimos dias, o Papa dizendo que o único rei é... quem? Jesus. Não se iluda. Isso faz parte do processo dos fins dos dias. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos o momento. Mas interessante que o texto que eu li diz que meia-noite já existe um horário. Já está programado. Nem o filho sabe, mas o pai sabe o dia que ele vai dizer vai, volte. Nós não sabemos o momento que virá, mas ele virá. Ah, ele virá. Com poder e grande glória, ele virá. Os céus se abrirão, anjos, miríades e miríades de anjos estarão no céu. O Senhor Jesus não virá mais à terra, mas Ele vai dizer: vinde, amados do meu Pai, nós iremos sair desse mundo sofredor, de tristeza, de angústia, e um dia estaremos com Ele no céu. Não se iluda, esse dia virá. E nós precisamos ter a compreensão sobre esse momento, porque o texto diz à meia-noite. E por isso que eu lhes digo: estejam prontos, preparados, pois não sabem nem o dia nem a hora que ele virá. O mundo está denunciando, meu querido. A natureza está denunciando. A política está mostrando que Jesus está voltando. Talvez você possa achar uma utopia evangélica. Você possa achar, pastor, mas sei lá, não acredito muito nisso não. Sabe o que nós precisamos estar prontos para essa viagem. Prepare-se para essa viagem. Prepare-se para esse dia. Prepare-se para esse momento. Escute, guarde algo no seu coração. Nós não somos, escute, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Você entendeu? Pastor, que loucura é essa? Você foi gerado em Deus, criado por Deus, sonhado por Deus. Você está nesse mundo, mas você não faz parte desse mundo. Nós somos de Cristo, criado nele, formado neles, e um dia nós retornaremos a Ele. Um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Porém, entretanto, todavia, quem pode impedir esse momento? Quem pode nos impedir de nos apresentarmos a Ele? Nós mesmos. É aqui que eu começo a palavra. Nós mesmos que podemos impedir de morar um dia com Jesus. E existem 3 coisas, eu tenho falado isso há muito tempo. Eu tenho ministrado sobre isso há muito tempo. Deus fala comigo sobre isso há muito tempo. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a estudar para mim,
para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse me transformar, para que eu pudesse ser diferente. Algumas pessoas não dão muito valor ao que eu vou te dizer, mas você precisa compreender que nós somos seres únicos. Para você ter uma ideia, até a sua digital é única. Não existe ninguém, absolutamente ninguém na face da terra que tenha uma digital igual à sua. Ninguém. Tá, então eu entendo que eu sou único. Querido, amado, assim sou eu mesmo, não existe outro. Aleluia. Mas nós somos únicos. E nessa compreensão, cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito de ser. E o meu jeito de ser pode sim me impedir de chegar no céu. E eu quero falar sobre 3 coisas ligados à questão das virgens. Eu quero falar sobre o emocional, o espiritual e o carnal. Porque assim, escute, eu posso ser uma pessoa espiritual, oro, leio a Bíblia, sou uma pessoa que jejuo, mas uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. Quem conhece pessoas assim? Quem é assim? Ninguém é agora. Agora é tudo santo aqui agora. Agora os irmãos são tudo controladinhos agora aqui. Pode ter pessoas que têm um emocional totalmente controlado dentro do seu temperamento, carnalmente ligado em Deus, sem pecado, mas não tem espiritualidade nenhuma, não ora, não busca Deus, vem na igreja porque a mulher está enchendo o saco para ele vir na igreja. Fala a Deus, eita, vou rodar no manto aqui, eita. Aí pode ser o cara que ele tem uma emoção controlada, ele ora, ele tem uma vida com Deus, mas a carne não pode ter. Antigamente os homens olhavam as mulheres, né? Hoje em dia está um perigo, né? Que tem uns bombadão assim, bonitão, sabe? É um perigo hoje. A mulherada hoje, só a graça, misericórdia. Não consegue controlar a carne. E se eu não conseguir entender e compreender e achar um equilíbrio, cara, esses dias, faz uns dias atrás, 15, 20, 30 dias atrás, eu soube de um pastor aqui de Itajaí, que tinha burnout. Quem sabe o que é burnout? Um tipo de depressão, de estresse. Ele tinha esse problema e ele tinha 3 igrejas em Itajaí, foi visitar a mãe em São Paulo e lá ele se enforcou. Meu irmão, fica ligado no que eu vou te dizer. Emocionalmente, as tuas emoções, a tua alma pode te destruir. Dentro da igreja, servindo a Deus, ajudando no ministério. Eu estou falando sobre salvação, eu não estou falando apenas sobre uma vida boa. Meu Deus, que silêncio. Porque nós mesmos podemos nos trair. Por isso que Salmo 139 diz que Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece o mais profundo do meu ser, coisas dentro de mim que eu nem pensei, nem imaginei, nem sonhei. O Senhor sabe que ali estão. Porque o Senhor nos conhece. Porque Ele me criou. Ele me formou. Nós precisamos criar um equilíbrio emocional na nossa alma. Nós precisamos criar uma constância espiritual com o nosso espírito em Deus. E nós precisamos criar uma resistência à carne. Deixa eu voltar para as virgens. Criando um equilíbrio emocional. Os prudentes. Uma alma equilibrada. Saúde equilibrada. Elas sabiam, escute, presta atenção. Elas sabiam o que precisava ser feito. Elas sabiam as atitudes que elas precisavam ter, emocionalmente falando, para poder estarem preparadas
para aquele momento da chamada do noivo. Elas sabiam. Elas sabiam que precisavam estar descansando para aquele momento, mas espertas também. Elas estavam com toda a certeza, emocionalmente equilibradas, sabendo que o noivo viria e precisavam estar cuidando uma das outras. O interessante do texto, quantas virgens eram? 10. Amém? Só 5 eram prudentes. Só 5 se prepararam emocionalmente. Só 5 entendiam que precisavam ter algo a mais dentro de si, mudança, transformação. Só 5 compreenderam que elas precisavam ter, não podiam se distrair, não podiam deixar de viver em Deus, de estar em Deus, de ter as suas emoções cuidadas pelo Espírito de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Quando Deus forma o homem em Gênesis 2, faz o barrinho, sopra o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Corpo, massa, carne, barro. Fôlego de vida, o Espírito Divino, não é o Espírito Santo, é o Espírito Divino. Alma vivente, emoções. Aqui a tricotomia completa, o homem é um ser completo. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote morto, porém um que em tudo foi tentado e morreu sem pecado. Aqui está falando de Jesus. Jesus na carne venceu todas as coisas. Jesus representa que o homem pode vencer o desejo carnal. Ponto. Ah, mas ele era Deus. E tu é o quê? Tu não é filho de Deus? Ah, mas ele tem um chamado dos céus. Tá, e você vai para onde? Alma, Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 diz que bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, tudo isso está ligado a ser uma boa pessoa, não está ligado a ser espiritual, está ligado a ser um bom homem, uma boa mulher, está ligado a ser uma boa pessoa, ser um bom ser humano, é alma, é sentimento e espírito. Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito, então o nosso espírito, o que foi soprar de nós, um dia vai se encontrar com o Espírito de Deus. Não é alma e não é corpo, é espírito. A alma e o corpo ficarão, mas o Espírito se encontrará com o Senhor. Entendido até aqui? Amém? Somos um ser tricotômico, fato. E essa tricotomia pode nos derrubar se não houver um equilíbrio. Aí vamos para o espiritual. As 5 criaram uma vida constante espiritual. Havia óleo em suas vasilhas. Oração, palavra, vida com Deus, igreja, congregação, curso, cooperadores, estar envolvido com o corpo. Estar envolvido com a igreja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Me perdoe que eu vou te dizer. Talvez alguns me achem religiosos. Que eu vou te dizer, mas se você não tem uma vida ativa com a igreja, você morre. Vir só a igreja no domingo não vai resolver. Você vai ter sua salvação, perfeito, eu não duvido disso. Se não pecar, se continuar andando em Deus, perfeito. Mas você vai ter uma vida vazia, porque Deus te chamou para algo muito maior do que isso. Deus nos chamou para servir pessoas. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. Deus nos chamou para abraçar pessoas. Deus nos chamou para falar do amor de Jesus a pessoas. O Evangelho, ele é para mim, ele me muda, ele me transforma, mas ele não pode ficar retido dentro de mim, ele precisa fluir como rio de águas vivas. Então eu preciso sim estar inserido dentro do corpo, trabalhar no corpo. O CI tem 30 ministérios, eu duvido que tu não ache um, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa. Se tu não sabe cantar, não inventa de entrar no alho então, por favor. Vai cuidar das crianças lá em cima. Não, obrigado, eu não. Eu disputo. Eu passo. Sem café. Não, a bispa, cara, tu não pode dar bobeira para ela. Se tu der bobeira para ela, ela já te coloca no sem café já. Mas é um ótimo lugar para você criar relacionamento, conhecer pessoas. Dar bom dia, boa noite. Levar uma coxinha, um cocrete. As empadinhas, tudo engorda esse negócio aí. Pão de queijo com bolo fit, perfeito. Cafezinho com leite, sem açúcar, ótimo.
Aleluia. Nutricionista, a doutora Francesca está ali, é só falar com ela. Se você não emagrecer, ela te mata da fome. Aleluia. É mais ou menos assim. Mas eu preciso compreender, e essas 5 prudentes, elas tinham uma vida com Deus. Elas estavam inseridas dentro de um processo em Deus. Sabiam que precisavam estar emocionalmente prontas, mas elas também estavam espiritualmente prontas. Cara, olha que loucura. Eu fico imaginando, o texto fala que elas chegaram para aguardar o noivo. 5 tinham azeite em suas candeias. Porém, 5 tinham azeite de sobra. E 5 não tinham. Quando o noivo chegou, quando o noivo apareceu à meia-noite, não sabendo o dia, não sabendo a hora, mas já está programado o dia e a hora, amém? Elas tinham reservas em Deus. Elas tinham uma vida com Deus. Óleo significa unção, óleo significa o Espírito Santo, óleo significa a graça de Deus. Elas tinham algo de Deus dentro de si. Não era um momento, não era um instante, era uma vida. Porque tinha sobrando. Aí viemos à igreja ao domingo receber a bênção do bispo. Nós precisamos ter vida com Deus. Eu não posso vir para o culto apenas pedir 6 horas por mim. Não, você precisa ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha, busca o Senhor. Enche o teu azeite de óleo. Tenha sobrando dentro de você. Porque vai chegar uma hora que vai queimar tudo, Fernando. Pastor Tiago, vai queimar. E daí tu vai apresentar o quê? Vai ter o quê de sobra? Nada. E as insensatas chegaram para as prudentes e falaram assim: oh, me dá um golinho aí, só para dar mais uma acendidinha. Opa, tio pastor. E o que as prudentes falaram? Não, foi mal, mas não vai dar mais para orar por tu não. Ora tu aí. Sabe o que eu acho louco? Elas saíram atrás para comprar. E o texto diz que elas voltaram, então elas encontraram. Mas já era tarde. A porta já havia se fechado, Ju. Não dava mais tempo. Aí eu fico pensando, elas devem ter negociado tudo. Elas devem ter tentado de todas as formas conseguir o óleo, qualquer lugar. Corrente disso, corrente daquilo. Tentando buscar coisas em tudo quanto é lugar. Mas nesse contexto, o que eu entendo, elas não se prepararam para aquele momento. Prepare-se para a viagem. É leve e momentânea a tribulação. As 5 prudentes criaram uma resistência à carne. Não se venderam por qualquer coisa. Não se entregaram por qualquer negócio. Aguardaram o noivo. Não negociaram as suas virtudes. Ah, meu irmão, que tem de crente negociando virtude hoje. Que tem de crente negociando a palavra hoje. Ah, mas não é bem assim. É assim sim. A palavra de Deus diz que é sim ou não. Passando disso é procedência maligna do diabo. Nossa, pastor, que palavra dura. Não, meu irmão, é direcional. É uma palavra de salvação isso aqui. Prepare-se para a viagem. Elas não negociaram. Elas se guardaram para o noivo. Elas não se prostituíram. Elas permaneceram firmes. Elas guardaram, protegeram o seu corpo. Oh, mulheres, deixa eu dar uma palavra para você. Hoje eu estava até conversando com a Elisa agora de manhã e falei sobre isso. Deus, escute,
Deus chamou as mulheres para serem virtuosas e não sexy. A tua sensualidade pode despertar libido nos homens. E você pode estar gerando inconscientemente o desejo, o pecado nos homens. O bispo Samuel sempre falava sobre isso. E hoje, como eu falei anteriormente, até os homens também. Não negocie, por favor. Não se venda por qualquer preço, por qualquer motivo. E se nós entendermos esse processo, se nós formos equilibrados emocionalmente, criarmos uma vida constante em Deus, criarmos uma resistência à carne em Deus, isso vai gerar uma perseverança. Olha o que Romanos 5:3 fala. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Espera o noivo. Deixa eu te falar algo, talvez você não saiba, alguns mais íntimos saibam. Essa noite, essa madrugada, foi uma das madrugadas mais difíceis da minha vida, está sendo. Minha mãe está nesse momento no hospital com a minha esposa, provavelmente com uma infecção no fígado da minha mãe está. Não sabemos dizer o que é, o médico não sabe dizer direito o que é, está fazendo um monte de exame. A vontade de não vir, de não estar aqui era imensa. Doido para chamar alguém, passar para alguém esse momento. Mas eu ainda tenho uma responsabilidade com o reino de Deus. Leve e momentânea tribulação, vai passar. O Senhor vai curar. O Senhor vai fazer. O Senhor vai ministrar. Eu creio no Deus que eu sirvo. Sempre será uma leve e momentânea tribulação. Quem já passou por tribulações? Levante a mão. Passou. Já passou. Pastor, mas tu não sabe de agora. Manda a bola, porque é agora. A de ontem já foi. Sejamos firmes e constantes. E o texto continua dizendo: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, uma alma equilibrada, emoções equilibradas, com esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Meu irmão, quer vencer? Busque o Espírito Santo. Quer ter uma vida constante de oração? Busque o Espírito Santo. Quer ter uma emoção, um emocional saudável? Busque o Espírito Santo. Quer ter uma vida, quer se afastar do pecado da carne, dos desejos, dos vícios? Busque o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, escute, sem o Espírito Santo nós não sobreviveremos nesse mundo. Não tem. Ai, Jesus está andando na igreja. Jesus não vem mais na igreja. Quem habita nesse lugar hoje e se manifesta nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. E nele nós damos toda a honra e toda a glória a Cristo, porque Ele pagou um preço na cruz do Calvário por nós, amém? Mas quem transforma a tua vida é o Espírito Santo. Sem Ele não somos nada e não vamos chegar em lugar nenhum. E a esperança, essa esperança está em Deus, porque já foi nos dado através do Espírito. As 5 imprudentes não se prepararam, foram desleixadas. O mestre veio para as 10, o noivo veio para as 10, mas das 10 apenas 5 estavam antenadas. E nós, como nós estamos? Oi, me desculpe, irmão. Está gravando. Ai, pastor, Deus conhece meu coração. Pois é, por isso que Ele está dando essa palavra para você hoje. Mude. Porque para mim é a maior desculpa. Ai, quem conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim. Não, Deus não te chamou para ser assim. Deus está nos dando uma palavra de mudança hoje, agora, é nesse momento, o dia que se chama hoje. O Senhor ainda está falando, mas vai chegar um dia que Ele vai se calar.
Vai chegar um dia que a porta vai se abrir. Quem for prudente, quem tiver com óleo no candeeiro, quem tiver com óleo na vasilha, meu irmão, vai entrar. Quem não tiver, não entra. Hoje talvez seja dia de arrependimento. Hoje é dia de reconciliação com o Senhor. Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de buscar o Espírito Santo para ter um emocional tratável. Eu sei sim, eu sei que o mundo está difícil, eu sei que tem muitas pessoas com problemas emocionais, problemas com depressão, com ansiedade, eu entendo tudo isso, meu irmão. Eu antigamente, há uns anos atrás, eu achava frescura isso. Hoje eu entendo, graças a Deus, o Espírito Santo me revelou isso. Existem pessoas que têm dificuldades emocionais, sim. Então busque pessoas que possam te ajudar, mas busque o Espírito Santo, que Ele vai te dar a força que você precisa. Ninguém, escute, quero ser ousado e profético aqui, ninguém pode te ajudar mais do que o Espírito Santo. E se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda então. Tem um monte de pessoas boas ao seu lado que podem te ajudar. Tem um monte de homens e mulheres de Deus, não necessariamente pastores, mas homens e mulheres de Deus que estão ao seu lado, orando por você, intercedendo por você. O bispo Bartolomeu falou algo aqui domingo que eu achei fantástico. Ele falou assim, ó, ei, não rejeite a oração dos outros. Tem gente que está do seu lado orando, intercedendo pela tua vida. Tem gente que talvez está do nosso lado, com dores maiores do que a nossa, mas suportando, caminhando. Se você precisa, peça ajuda. Mas creia que o Espírito Santo pode mudar toda a sua história também. Sabe qual é a esperança que estava dessas 5 insensatas? Vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tonhão, vai dar tempo, Tonhão. Não vai não. Não sabemos o dia e a hora, mas Ele virá. Não sabemos, irmão, presta atenção, fica ligado. Quando nós falamos em vida de Jesus, pastor Tiago, todo mundo está achando que é Jesus vindo no céu. Amém? Amém? E se eu morrer agora? Se me der um piripaque aqui? Tu já parou para pensar nisso? Ou tu está achando que é só quando Jesus vir? Meu irmão, se tu morrer agora, Jesus já veio para você, e daí? Não vai dar tempo de nem abrir a porta. Já parou para pensar nisso? Vai dar tempo, e se não der? E se não der, pastor Gustavo? Meu Deus, mas o meu pai falou, minha mãe falou, pois é, eles te advertiram. Hebreus diz que eu não posso perder o dia que se chama hoje. A oportunidade é agora. Elas saíram para comprar óleo. Não vai dar tempo. Não dá mais tempo. Vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. Prepare-se para a viagem. Prepare-se emocionalmente. Prepare-se espiritualmente. Crie uma resistência em Deus, na sua carne. Pecado da carne. Meu irmão, olha só, pecado da carne, às vezes as pessoas acham que é só prostituição. Sabia que falar mal do irmão também é pecado da carne? Murmurar, criticar, reclamar, blasfemar, arrogância, ego, tudo faz parte do pecado da carne, meu irmão. Então não fique achando que apenas olhando para o irmão. Não, mas o irmão ali, meu Deus. Não, meu irmão, os teus olhos já estão te condenando. Escute o que eu vou te dizer. Se Deus deu uma direção, se Deus te deu uma direção, não mude 1 grau. Porque no final você não vai para lá, você vai para lá. Agora pode ser nada. Agora pode ser 1 grau assim, ó. Você está mudando nada. Mas se você continuar caminhando no caminho que você está errado, você vai cada vez mais se afastar do propósito de Deus e se afastar do Senhor. Não mude. Continue fique aonde Deus mandou você estar. Permaneça no lugar que Deus mandou você permanecer. Não mude. Jeremias 29:11. Porque sou eu quem sei, porque sou eu que conheço, porque sou eu que criei. Consegue colocar lá, Gabi? Tu está aí, Gabi?
Eu vi só a mão levantar. Agora eu vi. Jeremias 29:11. Logo para nós, por favor. Isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Algumas versões diz que planos que para dar o fim que vocês esperam. Meu irmão, o Senhor sabe tudo sobre nós. Não mude o ângulo da tua caminhada. Você vai se afastar do propósito que Deus tem. Peça ajuda se você precisa, emocional, espiritual. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a pessoas. Mas prepare-se para a viagem, porque esse dia vai chegar. Esse momento vai chegar. Pastor, meu Deus, parece uma palavra de terrorismo. Eu quero acabar com a tua esperança. Que vai dar tempo. Quero que você entenda que nós precisamos estar prontos em tempo e fora de tempo. Se o Senhor chamar o nosso nome agora, que nem diz o pastor Jean, se a nossa ficha cair agora, se a nossa senha vier agora, que estejamos prontos para ir com Ele. Que o Senhor chame agora, Everton Duval da Silva, eis-me aqui. Agora não, vou baixar a mão, que você vai que levanta a mão e puxa, né, cara? Vai que dá errado para mim agora? Não vou não, vou ficar com a mão baixada, eu estou aqui, Senhor. Sabe que eu fico mais indignado hoje? Os crentes têm medo da morte. Meu irmão, a tua esperança não está na vida, a tua esperança está na vida eterna. A nossa esperança é com Jesus um dia, não é aqui. Você pode viver, a minha avó tem 97 anos. Eu creio que ela vai viver uns 100. Mas já é fadiga e cansaço. Mas um dia ela vai com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós iremos. E lá será eterno. Lá não haverá mais dor. Lá não vai ter mais tristeza. Lá vai ter alegria. Lá vai ter paz. Ai, pastor, que mundo chato. Não, meu irmão, lá tu não vai ter emoção. Lá tu vai ser espírito. Porque tu vai voltar em espírito para o Senhor. Lá vai ser um lugar tranquilo. Lá tu vai deitar no rio da vida, tomar Coca-Cola. Porque o rio da vida é de Coca-Cola. Zero, é claro, é óbvio, né? É. Tem um amigo que diz que o rio da vida é de Gatorade. Mas a França que Gatorade é mal agora, né? Gatorade não é legal. Meu irmão, prepare-se para essa viagem. Dê um passo atrás hoje, se necessário for. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Nossas emoções, nossa espiritualidade, nossa carne podem sim atrapalhar nossa caminhada com o Senhor. Talvez muitos problemas que estamos vivendo hoje são consequências de coisas que escolhemos lá atrás. Ai, pastor, mas eu aceitei Jesus, por que está acontecendo hoje? Porque o Senhor quer que venhamos consertar, ajustar, alinhar. Precisamos ter uma vida equilibrada em Deus. Lembra que eu falei em Gênesis, quando Deus cria o homem, corpo, alma e espírito? Olha só, apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 5:23. Coloca para mim lá, Gabi. 2 Tessalonicenses 5:23. Enquanto isso, vou ler, né? Que o próprio Deus de paz santifique por completo. Escute. Que o próprio Deus de paz os santifique por completo. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, vou repetir. Que o próprio Deus de paz os santifique por completo. Que todo espírito, alma e corpo, tricotomia humana, de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra irrepreensível nesse texto, aqui ela vem do original hebraico tamim, que significa completo. Que nós estejamos completos em corpo, alma e espírito, plenos em Jesus Cristo. Uma vida
íntegra, inteira ao Senhor. Uma vida íntegra, inteira ao Senhor não significa que não vamos errar. Quem não? Quem não erra? Meu irmão, eu já disse e repito, meu demônio é o trânsito. Tem uns irmãos que são usados pelo inimigo. Tem. Eu dirijo o dia inteiro na cidade. Meu Deus, tem uns que, olha, acho que incorpora na pessoa. Você não pode, cara. Aí quando eu... Oh, quem é este rei da glória? Entendeu? É. Antigamente eu xingava, hoje eu não xingo mais, né? Falo, Senhor, guarda a minha vida e mata ele. Não, brincadeira. Irmão, eu já fui tão endemoniado que eu já cheguei a bater atrás do carro do cara com raiva do cara. Olha só, hoje eu era preso, se fosse o caso, né? O Senhor está me tratando. Nós somos transformados de glória em glória. Eu tento me manter completo, irrepreensível diante de Deus. Estou falando de mim. Tu acha que é fácil perder 50 quilos, meu irmão? É fé, foco e fome. É. Tu ri porque não é tu, eu. Mas algo aqui dentro mudou. Transformai pela renovação do vosso entendimento. Se você não compreender que você precisa ser equilibrado para poder viver essa longa e louca viagem do Evangelho, nós não vamos chegar no fim dela. Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Tem uma jornada a cumprir. Sabe o que eu acho maravilhoso de Deus? No meio da jornada Ele vai dando instrução. Ele vai dizendo, vai por aqui. Não, aí não, vem para cá. Quando Deus chamou Abraão, Deus só falou o seguinte, vai para uma terra que eu vou te indicar. Deus não disse onde era. Mas Abraão confiou em Deus 100%. O Senhor está dizendo para nós, e cara, Ele ainda deu o destino para nós já, Ele já falou o céu. E todo dia Ele vai te dando uma letra, uma direção, te trazendo para o caminho novamente, corrigindo a tua rota. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Corrigindo a nossa rota. Talvez o teu problema não seja nem carnal e nem espiritual, talvez seja emocional. Falo mesmo. Se quiser me ouvir, que me ouve. Tu está errado, abençoado. Porque se depender de vós, tem a paz para com todos. É isso que a Bíblia diz. Pega a Bíblia. É. Ah, mas Deus me conhece. Pois é, por isso que Ele está falando contigo. Eita glória. Talvez o teu pecado seja carnal. Não pode ver as irmãs, que misericórdia. Não vai mais para a academia. Pronto. Ou vai com o negócio nos olhos. Talvez o teu pecado seja a falta de vida com Deus. Oração. Tempo de leitura da palavra. Para, escute. Para, meu irmão, de ficar apenas ouvindo Deus pela Bíblia dos outros. Comece a criar um hábito de leitura da palavra você. Hoje tem tanta coisa que facilita a nossa leitura da Bíblia, irmão. Tem devocional que você lê a Bíblia toda em um ano, lendo 2, 3, 4 capítulos por dia. Sabe, tem gente que usa, não, eu já fiz meu devocional, agora eu vou trabalhar. 5 minutos. Lê um texto bíblico e vai trabalhar. Não medita, não ora, não pensa. Não fica remoendo a palavra. Vida espiritual. Equilibre isso. Aprenda a equilibrar isso. Pastor, mas eu não sei direito como fazer. Estou aqui para te ajudar. Tem alguém do teu lado que pode te ajudar? Que coisa. E já vem, e se levanta, Irrepreensíveis, completo. Preparados dia após dia. Preparando-se para a viagem. E Ele virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos o tempo, mas um dia Ele virá. Um dia Ele vai nos chamar. Todos nós
todos nós vamos nos apresentar diante de Jesus um dia. Todos. Os crentes e os não crentes. Só que quando nos apresentarmos diante de Jesus um dia, Ele não vai ser mais advogado, Ele vai ser juiz. Eu tenho umas viagens loucas na minha cabeça. Eu imagino Jesus sentado numa mesa, com um anjo do lado, um anjo do outro. É uma loucura minha, tá? Deixa eu. Um livro está o livro da vida, e no outro lado está o outro livro. Apocalipse 21 fala sobre o outro livro. Esse outro livro, para mim, na minha concepção, é a minha história. Só que esse livro só vai ser aberto se o meu nome estiver aqui, ó. Se ele abrir o livro da vida e com o sangue de Jesus estiver escrito Everton Duval da Silva, ele vai dizer, abre o outro livro. Se não tiver, pega o elevador e desce. Tu acha que é brincadeira minha? Leia a Bíblia. Estou desenhando o quadro para você, mas é assim. Não vai ter segunda chance. Não vai ter outra oportunidade. É agora. É hoje. É hoje, agora, literalmente agora. Aí você pode até questionar Jesus, assim, pô Jesus, tudo bem, o meu nome não está ali, mas nunca ninguém falou do Senhor para mim. Aí Jesus vai abrir o outro livro. Olha a loucura que tem na minha cabeça, tá ligado? E eu nem uso droga. Ah, Everton. Pois é, no dia tal, o bispo Eli pregou uma palavra que falou ao teu coração. Tu até pensou que precisava mudar, mas tu não mudou. Tu sabia que precisava aceitar Jesus e não aceitou. Pois é. Ah, Jesus, mas é que não deu tempo. Não deu tempo, desce.